Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira e na aula de hoje a gente vai continuar esse tema aqui. Esses dias atrás, não, alguns vídeos atrás eu lancei um vídeo aqui, eu coloquei um vídeo no YouTube explicando como criar esses botões aqui para ocultar e desocultar as colunas, né? Nesse exemplo aqui a gente tem um DRE. E aí eu quero, por exemplo, ficar filtrando aqui o segundo trimestre, o terceiro trimestre e assim por diante. Então eu ensinei nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, a sugestão, como criar isso. E nesse vídeo agora a gente vai ver como que eu posso, né, colorir e descolorir, que foi aqui um comentário do Danilo. Ele falou, muito bom esse esquema de colorir e descolorir botões, ensina assim. Então é isso que a gente vai aprender nesse vídeo. Vamos lá? Bom, então vamos dar uma repassada aqui. O que a gente vai fazer aqui? A gente precisa de trabalhar com VBA, né, para fazer isso. Então eu vou usar essa guia desenvolvedor. Se você não tem essa guia ativada, você vem aqui em arquivo, né, opções, personalizar faixa de opções e vai marcar essa caixinha aqui desenvolvedor, tá? Por padrão ela vem desmarcada, então você, né, clica e dá um OK que vai aparecer aqui essa caixinha desenvolvedor. Para exibir o código VBA, você pode ou usar o atalho do teclado aí, Alt mais F11, né? Alt, aí F1, F2, F3, F11 ou clicar aqui em exibir código, desenvolvedor, exibir código. Vai aparecer a telinha lá do VBA. Então esse código aqui, esse código aqui foi o que a gente fez na aula passada. Então é o código, as macros que a gente gravou. A gente não programou isso daqui, a gente gravou macros, né, para ocultar. Na verdade, a gente fez esse código aqui. Vamos lá. Para esse código aqui faz o quê? Oculta e exibe um intervalo de células. Então vamos dar uma relembrada aqui. Esse primeiro trimestre aqui, a hora que eu dou um atribuir macro, qual é a macro que ele está chamando? Ele está chamando a macro selecionar primeiro trimestre. Então se eu for lá no meu código e procurar aqui selecionar primeiro trimestre, cadê? Selecionar primeiro trimestre. O que ele está fazendo? Ele está me dizendo que o intervalo que eu quero, né, selecionar, ocultar ou mostrar é o meu intervalo da coluna B1 até a D1. Aí eu passo esse intervalo para a chamada que a gente fez lá, ocultar ou mostrar colunas no intervalo. O que essa chamada faz? Então ele vem para cá, né? Ele executa esse daqui, executa esse. Então vamos no F8 aqui, ó. F8, F8, F8. Ele vai chamar essa função que a gente fez junto aqui, passando esse intervalo. B1, D1. Coluna B1, coluna D1. Né? Do B1 até o D1. O que essa função faz? Ele vai dizer que do B1 até o D1, a coluna inteira, ou seja, a coluna inteira B e D, ponto hidden, ou hidden, né? Como que é a pronúncia em inglês? Alguém me ensina. Hidden, escondido, é igual, estou falando que a propriedade de escondido dele, ou seja, o oculto dele, é igual ao não do que ele é. Então, se ele é visível, ele vai ficar invisível. Se ele é invisível, ele vai ficar visível. Isso que a gente fez na aula passada, tá? Tô só repassando aqui. Se tiver com dúvida, volta no vídeo ali da aula passada para fazer isso junto. O que a gente vai fazer agora é essa parte aqui, ó, colorir menu. Então, o que eu tô falando aqui? Como eu selecionei o primeiro trimestre, a gente vai colorir o primeiro trimestre, o menu primeiro trimestre. Então, eu vou dar um pause aqui, um stop, para a gente fazer essa parte junto. Vamos lá. Como que eu vou criar esse botão? Inserir. Vou inserir uma forma, vou fazer igual eu fiz aqui. Inserir uma forma, um retângulo, né? E dei uma formatada aqui de verde, coloquei um contorno preto, um efeito. Então eu vou fazer mais devagar aqui, ó. Contorno preto aqui para ficar a linhazinha preta. O efeito da forma, eu estou colocando aqui uma sombra, reflexo não, uma sombra. Aqui, agora eu não lembro qual, acho que estava para cima, aqui, superior direito. E um efeito 3D, acho que esse primeirinho aqui, ó. Então ele já ficou bem parecido com o que é os de cima. E editei o texto aqui, botão direito, editar texto. Então, primeiro trimestre. Então foi assim que eu fiz o botão, né? Esse botão ainda não faz nada, é só a formatação dele. Foi assim que eu criei ele. Aumenta aqui, aumenta a fonte, aumenta a fonte. Vamos lá. Ficou igual, só tá do tamanho diferente, mas ficou igual esse primeiro aqui. Então eu já tenho
a função criada para esconder o primeiro trimestre. Então, o que eu vou fazer aqui? Atribuir macro, selecionar o primeiro trimestre. Foi isso que a gente tinha feito, né? Dá um OK. Ó, ele está ocultando o primeiro trimestre. E ele está já colorindo o botão que eu já tinha feito, tá? Então, ele só está mudando de lugar. Por que ele está mudando de lugar? Porque a gente não alterou aqui a propriedade dele para ficar fixo sem alterar ou mover com as células. Então, botão direito, formatar propriedades, né? A gente tem aqui propriedades, não mover ou dimensionar com as células. Então, por mais que eu expanda a minha célula ou oculte a minha célula, essa forma aqui não vai sair do lugar. Então, aqui é só para ele ocultar e exibir o primeiro trimestre. Isso foi o que a gente fez no vídeo passado. Como que eu vou fazer para colorir esse botão? Primeira coisa, se você não sabe o código para colorir uma forma dentro do Excel lá no VBA, eu sugiro que você comece a usar o gravador de macro, que ele vai te explicar o que ele faz, e aí você pode dar uma estudada no código, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Vou aqui no desenvolvedor e vou gravar uma macro, gravar macro. Eu vou dar o nome para essa macro de pintar, colorir o menu de cinza, que é a cor, cinza não, porque a cinza eu já tinha feito, cinza, vai ser cinza porque é o desativado, então vai ser cinza, tá? Dá um OK. Quando eu dou um OK, ele está gravando o que eu estou fazendo. Então, o que eu vou fazer agora? Vou dar um botão direito aqui, porque ele está com macro, né? Então, olha o mousezinho como um hiperlink, né? Vou dar um botão direito. Eu vou no formato de forma aqui, eu vou preencher esse cara com cinza aqui, ó, um cinza clarinho. Ficou quase branco, né? Então, eu vou preencher com quase branco. E no texto, eu vou colocar aqui, ó, o preenchimento do texto de preto. Pronto, tá? É isso que eu quero fazer, é isso que eu quero colorir quando eu clicar no botão. E vou dar um stop aqui na minha macro, porque é isso que eu quero saber. Eu quero saber como é que eu faria isso no VBA se eu não soubesse de cabeça, né? Como que o VBA faria isso? Então, eu vou agora exibir o código, exibir código. Ele criou um módulo novo aqui, então ele sempre cria sequencial, né? Então, se você já tiver vários módulos, ele vai criar lá o módulo 2, 3, 4, 5, ele vai criar sequencial, tá? Então, ele fez o que, ó? Colorir menu de cinza. O que ele fez no final das contas aqui? Ele está pegando a planilha ativa, as formas da planilha ativa, a forma Rounded Rectangle 7, que ficou o nome em inglês. De onde que veio isso daqui? É o nome da forma que está aqui, ó. Se a gente olhar no cantinho aqui, ó, retângulo arredondado 7. Se eu quiser dar um nome para ele de, sei lá, morango. Não, morango não. Vamos dar um nome de botão aqui. Botão do primeiro trimestre. Eu posso renomear ele para botão do primeiro trimestre. Então, eu já vou copiar esse nome aqui, porque eu sei que eu vou mexer nele lá no código. Vamos lá no código, exibir código. Módulo 1. Então, eu não quero mais que ele pegue o Rounded Rectangle 7. Eu quero que ele pegue agora o botão do primeiro trimestre. Esse é o nome do botão que a gente deu ali. Então, ele vai selecionar esse botão. E aí, com a seleção ativa, né, o que isso significa? Por exemplo, se eu estou aqui com a minha seleção na célula G5, a minha seleção ativa é o G5. Se eu estou com a minha seleção no botão, minha seleção ativa é o botão. Então, o que ele faz? Com a minha seleção, né, eu quero que o fio, o preenchimento dessa seleção seja o quê? Visible igual a esse tanto, a cor da fonte seja essa propriedade. Então, não vou entrar no detalhe do que cada coisa faz, tá? É só um exemplo para você. Se você não soubesse fazer tudo isso de cabeça, você pode gravar a macro, né, com a cor que você quer e copiar e reutilizar esse código. Então, aqui, para essa cor que a gente deixou aqui, o tint and shade, não sei como é que fala, é igual a 0. O brightness, que é o brilho, é menos 0 tanto. Então, você não precisa saber isso de cor. Você pode simplesmente criar a macro lá e ver qual que é o resultado do código que ele criou. Então, eu entendo que esse código aqui é o que vai colorir o meu botão ali do primeiro trimestre, tá? Isso é uma forma de fazer. Tem várias outras formas
Isso daqui é um jeito bem basicão de fazer mesmo, tá? Conforme você vai evoluindo, você vai aprendendo outras formas de fazer a mesma coisa e formas mais eficientes, tá bom? Então vamos lá. Se eu sei qual que é o código para colorir de branco, eu preciso agora saber qual que é o código para colorir de verde de novo. Então vou fazer o quê? Vou gravar outra macro. Vou gravar macro, colorir de verde. Só estou dando um nome aqui para executar e eu entender qual que é o código que ele faz para colorir de verde. Então o que eu vou fazer agora? Botão direito aqui, formato da forma, já está gravando a macro lá. Vou pintar ele de verde aqui, ó, desse verde. Esse contorno aqui, na verdade o contorno já está certo, né? Só vou mudar a cor da fonte para voltar para fonte branca. Então preenchimento do texto branco. Pronto. Pode dar um pause aqui, um stop na sua gravação e aí a gente vai ver qual que é o código que ele fez para pintar de verde. A estrutura tem que ser basicamente a mesma coisa, né? Aqui ele ficou diferente por quê? Porque lembra que eu coloquei a linha, o contorno? Então ele está pegando aqui o line, né, o contorno. Poderia até tirar, mas eu não vou tirar para não bagunçar a cabeça de ninguém aqui. Então olha só. Como eu já renomeei lá o botão, agora ele gravou com o nome certo, digamos assim. Lembra que ele tinha vindo aqui, Rounded Rectangle 7? Agora ele pegou o nome que a gente deu para aquela forma, botão do primeiro trimestre. Então o código para pintar de verde e deixar a fonte de branco é esse daqui, tá? Uma das formas, né? Então eu já sei, agora eu já tenho os dois códigos, para pintar de branco e pintar de verde. Eu só preciso saber agora se eu quero, né, no momento que eu clico, pintar aquele botão de verde ou pintar aquele botão de branco para ficar ativo e inativo. Como que eu posso fazer isso? Vamos lá no nosso fazendo junto aqui. Na verdade, no controle de exibição. A gente vai fazer essa linha aqui tudo de novo. Então, esse daqui tira, que esse eu já tinha deixado pronto, né? Então, tira. Até a aula passada a gente fez até essa linha aqui só. Tira. E agora a gente vai criar o nosso colorir menu, que é esse códigozinho aqui que a gente copiou. Então o que eu vou fazer? Vamos criar uma nova função aqui. Sub colorir menu. O que eu vou colorir começando com C minúsculo? O que eu preciso passar para essa função aqui? Eu preciso passar qual é o botão que eu estou clicando. Botão, pode ser isso. E qual é o intervalo que eu cliquei, tá? Intervalo, que a gente já tem lá nos nossos outros métodos, intervalo. Então, o intervalo é da coluna B à coluna D, da coluna E à coluna J, eu não lembro de cabeça os intervalos, mas eu preciso dessas duas informações para saber qual é o botão que eu vou pintar e com o intervalo eu vou ver se aquele intervalo está visível ou invisível para saber se eu pinto de verde ou de branco. Enter. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer então. Preciso validar se o intervalo que eu estou passando aqui está visível ou não. Então como que a gente faz isso? A gente já tem uma ideia, né? Porque lembra que a gente está usando esse comando aqui, ó, de pegando a coluna inteira daquele intervalo e verificando a propriedade escondido, o hiding aqui. Então o que é? Se tiver escondido, significa que o botão tem que estar desativado, porque eu não estou enxergando aquela informação. Se esse intervalo estiver visível, então o botão vai ficar verde, porque eu estou enxergando aquela informação. Então é como se o botão estivesse ativo. Então eu vou só copiar aqui, ou a gente pode escrever na mão também, não tem problema. Então o que eu vou fazer assim? Ó, vou fazer uma validação. If, se tudo isso daqui for igual a verdadeiro, eu não preciso colocar igual a true aqui, mas vamos colocar para ficar mais fácil. Se isso daqui for igual a verdadeiro, significa que ele está escondido. Então, vamos colocar o then. Então, estou quase na frente, deixa eu ver. Estou quase na frente. Deixa eu dar uns enters aqui para baixo. Se esse intervalo estiver escondido, então a gente vai fazer alguma coisa aqui. O intervalo, não vou colocar um comentário, né? O intervalo está escondido. Se não, o intervalo está visível, né? Não está escondido, visível. End if.
Então, por enquanto, eu só estou validando se esse intervalo que eu passei, por exemplo, se eu passar o intervalo D1 e E1, né, da coluna D, na verdade, da coluna B à coluna D. Nesse caso aqui, ela estaria visível, porque eu estou enxergando. Então, ele traria aqui o hidden igual a false, né, porque ele está visível, ele não está escondido. Então, é isso que a gente vai validar. Se o intervalo estiver escondido, qual é o código que eu tenho que fazer? Se ele está escondido, eu quero pintar o botão que clicou ali de branco, porque eu quero que esse botão represente que esse intervalo não está sendo mostrado. Qual que é o código para pintar ele de cinza, de branco, né? Eu coloquei de cinza aqui, de branco. É esse daqui, ó. Então eu vou só copiar e colar. Ctrl C, copio, que a gente gravou essa macro. Vou voltar aqui no meu código, vou dar um Ctrl V. Deixa eu só indentar, não sei se é indentar ou identar, não sei. Só colocar o código arrumadinho. Com um detalhe específico, tá? O botão que a gente está pedindo para passar para essa função aqui, ele vai ser o nome do botão que a gente está passando. Ou seja, esse nome aqui do botão não vai ficar fixo. Então, vou deletar esse daqui. Eu vou colocar o próprio botão que está vindo aqui da... Opa, botão errado aqui. Que está vindo da função. Então, o nome do botão que eu passar é o nome do botão que eu vou colorir, ok? Beleza, se o intervalo está escondido, então eu vou pintar o botão dessa cor aqui. Se não tiver escondido, eu vou pintar o botão de qual cor? Vou lá, pegar o botão, a macro que a gente fez aqui, ó, colorir de verde, o código que ele fez. Nossa, ficou um código gigante. Por enquanto não tem problema. Se você está começando, não tem problema. Copia e cola. Aqui ele ficou grande por quê? Porque eu estou mudando aqui o contorno, né, para preto, e aqui eu estou mudando o estilo da shape range, text frame, a cor da fonte do texto, tá? Então assim, mais para frente você vai aprendendo como otimizar esses códigos. Aqui eu só quero te mostrar como que você pode fazer de um jeito prático. Vamos lá. Validei se ele está escondido e pintei de cinza se ele estiver escondido. Se ele não estiver escondido, eu vou pintar então vou dar um Ctrl V aqui, de verde, que esse é o código para pintar aquele botão de verde. Só vou trocar o nome do botão aqui para verde. Botão para verde, ó. Para o nome do botão que está vindo lá no comecinho da nossa função. O que isso daqui vai fazer no final das contas? Vamos fazer um teste. Subteste. Vou chamar a seguinte função. Call, chamar, colorir menu. Colorir menu. Ixi, vamos ter que trocar aqui o nome porque eu já tinha um colorir menu. Então, colorir menu fazendo junto. Subcolorir menu fazendo junto. Colorir menu. Colorir menu fazendo junto. Aí eu vou passar o que para esse colorir menu fazendo junto? O nome do botão aqui que a gente criou novo, então esse botão aqui, ó, botão do primeiro trimestre. Então eu quero esse botão aqui. Qual que é o intervalo que eu quero validar? Do B1 até o D1, e ele vai pegar toda a coluna. B1, vírgula. B1, dois pontos, D1. Opa. O que eu fiz? Ah, não, subteste. Call, chamar, né, o colorir menu. O colorir menu fazendo junto. Ah, agora sim. Estava fazendo errado. Então vamos lá. Deixa eu deixar aqui do ladinho aqui para ver se a gente consegue enxergando passo a passo. A hora que eu clicar nesse botão aqui, o que ele vai fazer? Primeiro eu só estou vendo se eu vou colorir ou não, né? No caso está visível aqui, então ele vai pintar de verde. O que ele vai fazer? Ele vai ver se esse intervalo aqui, ó, do B1 até o D1, a coluna inteira, né, está visível, ó, e ele já pulou aqui toda essa parte aqui. Por quê? Porque ele não está escondido, ele está visível. Se está visível, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar o botão, aí vai fazer toda a configuração para a cor verde, né, porque como já estava verde, a gente não está vendo diferença nenhuma. E vai sair da função. Pronto. Agora, se eu ocultar essa galera aqui, ocultar, vamos lá, eu vou chamar de novo o colorir menu.
ele vai verificar toda aquela coluna lá do intervalo B1 a D1. Está visível? Não, não está visível, então está escondido. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o botão que a gente criou e vai configurar da forma que eu coloquei aqui, que é um branco quase... é um cinza quase branco, né? E vai sair da função. Então aqui, qual que é a diferença agora? O que a gente vai fazer? Eu vou colocar essa função aqui, ó, colorir menu fazendo junto, nos botões que a gente já tinha feito na aula passada. Então a gente tinha feito lá, ó, selecionar primeiro trimestre, tá? Então eu vou pegar o nome do botão do primeiro trimestre. Qual que é? Ó? Primeiro trimestre, Ctrl C. E aí, depois de ocultar ou mostrar as colunas desse intervalo, eu vou fazer o seguinte, cal, colorir menu fazendo junto, passando o quê? O nome do botão, primeiro trimestre, aí deixa eu voltar aqui para cá, vírgula, qual é o intervalo? O intervalo eu já setei aqui, né, o meu intervalo. O intervalo é B1 a D1, intervalo. E fecha parênteses. Então agora, a hora que eu clico nesse botão aqui do primeiro trimestre, vamos dar um F9 aqui, o que ele faz? Cliquei aqui no primeiro trimestre, que está associado com essa macro aqui. Ele está falando, o intervalo que eu vou validar é o B1, D1, né? B1 a D1. Aí ele chama aquela função que a gente criou na aula passada, ocultar ou mostrar colunas, que faz o quê? Ele verifica se esse intervalo aqui, B1, D1, está escondido, né? Na verdade ele não verifica, ele só fala assim, a sua propriedade de escondido agora é o inverso do que você tem. Então se você está escondido, agora você é não escondido. Se você está visível, agora você é não visível. É isso que ele faz. Então aqui ele inverte, como se ele invertesse o sinal, né? Depois que ele fez isso, agora a gente está chamando a nossa função que a gente criou junto aqui para colorir o menu. Então o que ele está fazendo aqui? Ele vai verificar se o intervalo está visível. Então ó, ele já passou aqui, ó, o intervalo está visível, porque a gente está enxergando aqui, ó, do B ao D. E vai pintar esse botão aqui, né? Vai selecionar e vai pintar esse botão da cor verde, ok? E aí, para ele não ficar com essa seleção aqui no botão, o que eu posso fazer aqui no final? Eu posso fazer o seguinte aqui, ó, só para deixar mais clean, digamos assim. Vou falar para ele selecionar o intervalo A1, para ele sempre voltar aqui na célula A1. Então vou fazer assim, ó, range A1.select. Então ele sempre vai fazer alguma coisa aqui com o botão e vai selecionar a célula A1. Pronto. A gente só precisa... Isso porque ele já estava ativo, né? Agora que ele... Isso porque ele estava ativo, isso. Agora que ele está visível, eu vou chamar de novo para ele ocultar. Então vamos de novo aqui, ó. Vou clicar de novo. O intervalo é do B1, B1. E aí agora ele vai ver. O que você está escondido, ou seja, se você está escondido, agora você é não escondido. Se você está visível, agora você é não visível. Então aqui ele vai ocultar esse intervalo aqui do B ao D, F8. Ele ocultou. E vai chamar a função que a gente fez ali de colorir o botão. F8, passando o mesmo intervalo, o mesmo botão. Então ele vai conferir se o intervalo está visível, como não está, né? Está escondido. Ele vai selecionar o botão e vai pintar do jeito que a gente colocou para ele ficar desativado. E vai selecionar lá a célula A1. Isso eu estou falando passo a passo, mas a hora que você deixa sem o breakpoint, né, sem o passo a passo, ele fica automático. Ó. Clicou, ele fica ativo, desclicou, ele fica inativo. O que eu preciso fazer agora? Só replicar. Deixa eu deletar esse botão aqui que a gente fez, né? Só replicar esse código aqui para os demais botões, passando o nome de cada botão. Então eu vou copiar toda essa linha aqui, ó, colorir menu. O segundo trimestre é o quê? Vou chamar aqui, o que vai mudar? O nome do botão. Segundo trimestre, que deve ser esse nome aqui, né? Vamos ver, ó. Segundo trimestre, ó, segundo trimestre. O terceiro é terceiro trimestre, o quarto é o quarto trimestre e o ano todo é o ano inteiro. Então vamos lá, só vou copiar e colar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Terceiro trimestre, estou na frente, não. Terceiro trimestre. E quarto trimestre, quarto trimestre. E o ano inteiro. Ano inteiro. Ah, eu já tinha feito aqui, pronto. Colorir menu fazendo junto, ó. Ano inteiro passando o intervalo. Então assim,
Se eu fiz tudo certo, vamos lá. Eu posso clicar em todos e eu posso desclicar em todos. E a gente agora está colorindo os botões de acordo com, o que está sendo exibido aqui na tela, tá bom? Pessoal, se você pegou no meio do caminho aqui essa aula e não está fazendo muito sentido, é porque você precisa ter assistido a sequência, quer dizer, a sequência não, a primeira parte da aula para criar esses botões, tá? Então, se ficou um pouco confuso, assiste a primeira parte, que é a estrutura de tópicos, que está aqui no canal, é só procurar, para fazer essa sequência aqui de colorir os botões, tá bom? Essa foi a aula de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembra que toda terça-feira às 8 sai um vídeo novo gravado aqui no canal. E quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo, onde a gente troca uma ideia, dúvidas e tudo mais. A gente consegue conversar ao vivo, tá bom? Eu vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.